No vídeo de hoje, eu separei 9 técnicas que eu acho que são fundamentais para você criar uma campanha do estilo sandbox que pode durar por anos. E o melhor, sem você precisar ter a habilidade de um escritor como Brandon Sanderson, Tolkien ou algum desses escritores de ficção. Oi, eu sou o César e esse é o Dungeon Master Quest. E eu tô sempre procurando maneiras de melhorar meu jogo de RPG ao máximo, e aqui eu compartilho com vocês as coisas que eu aprendo. Se esse tipo de conteúdo te interessa, assina o canal e ativa as notificações para você acompanhar todos os vídeos. A ideia do vídeo de hoje é te passar um framework excelente para você criar uma campanha nesse estilo de sandbox, né? Então eu separei 9 técnicas que não vai só ajudar você a criar uma campanha que vai parecer viva, que vai parecer complexa, mas que você também vai conseguir gerenciar e vai conseguir usar seu tempo de forma eficiente para criar as aventuras, né? Para fazer a campanha continuar viva por muito tempo. Antes de começar, eu estou partindo do pressuposto que você já tem um mapa para sua campanha, você já tem sua cidade e até alguns lugares de interesse. Se você quiser saber mais detalhes de como fazer isso, ou de como eu faço isso, tem um vídeo que eu já fiz que está aqui. Mas se você quiser ver com mais detalhes, deixa um comentário aí que de repente eu faço um vídeo um pouquinho mais detalhado nesse sentido também. Então, a primeira das técnicas que eu uso, que eu acho que é a fundamental, mais importante, não sei se é a mais importante, mas ela sem ela não dá para fazer mais nada, que é de você criar os grupos ou facções e os NPCs-chave de cada um desses grupos. E eu parto da parte mais fácil, né, do que vem na cabeça primeiro, que normalmente a gente encontra. A nobreza, por exemplo, como é que são os governantes, a igreja, uma guilda de ladrões, uma guilda de magos ou um grupo de magos. Eu parto daí. Eu, em particular, acho um pouquinho difícil vir com ideias do nada para criar os grupos. Mesmo tendo as ideias, mesmo sabendo quais são os grupos que eu vou criar. Eu gosto muito de usar tabelas aleatórias, né? Quem tem visto os vídeos sabe que eu gosto de pegar resultado de rolamento de tabela para começar a ter ideias. E quando eu digo usar as tabelas, eu não deixo elas resolverem tudo, mas elas começam a dar uma ideia, começam a despertar a criatividade para a coisa começar a tomar vida. As que eu uso, né, tem várias fontes de onde eu uso, eu vario, cada vez eu descubro uma coisa nova e testo, né? Os livros desses RPGs modernos, como Shadow Dark, já tem um monte de tabela aleatória lá. Tem um sistema chama Nave, está na segunda edição, ele é praticamente só tabelas, super legal também, mas é um pouquinho mais difícil de conseguir, pelo menos a versão física, né? Acho que o PDF é mais tranquilo. Mas tem um site muito legal que chama D&D Speak, vou deixar o link aqui na descrição, que cara inventou tabelas com 100 resultados para trocentos diferentes propósitos. É muito legal, super divertido. Eu uso direto. E fora isso, tem uns livros que eu gosto de usar, eu falei no outro vídeo de um desses livros, que é o Game Master Books of Puzzles and Dungeons. Esse mesmo cara, ele escreveu um para NPC, um para Random Encounters e um para tabelas aleatórias diversas, que é bem útil também. Vou deixar também aí linkado se você tiver interesse, sei lá. E você vai encontrar tabelas por aí. Essas são as que eu gosto de usar. E por que tem que começar por aqui? Você precisa dos grupos, alguns NPCs de cada um desses grupos, só precisa saber quem é, inventa um nome lá pra ele, e uma motivação. E a motivação pode ser a motivação do grupo, né? O grupo vai ter uma motivação para alguma coisa no seu mundo. Tem que ter, para poder ter conflito entre eles e entre os jogadores, né? Eu vou falar mais pra frente sobre isso, vou detalhar mais como é que vai ser isso aí, e você vai ver que vai ser legal pra caramba, vai deixar mais fácil ter ideias depois. Cria os grupos, cria alguns NPCs e cria objetivos pra eles, né? Eles têm alguns objetivos. Se você tá gostando das dicas até agora, deixa um like, por favor, que você me ajuda bastante. E agora a gente vai para a segunda técnica, que é de você pensar em situações envolvendo esses grupos. Esses grupos vão ter os planos deles, você vai pensar em cenários, pequenas situações.
Eu chamo de cenários, que são pequenos blocos de história que estão acontecendo pelo mundo, independente da ação de qualquer um. Então eles têm os objetivos deles, os grupos têm os objetivos deles, e eles têm uma agenda, um plano de ação para fazer isso acontecer, e que deve acontecer de uma determinada forma se ninguém interferir. Por isso que tem que fazer os grupos primeiro. Fez os grupos? Vamos pensar nas situações. E eu sugiro pensar em pelo menos 3 diferentes. Por quê? Para poder dar opção para os jogadores quando eles forem jogar, né? Mais para frente vou mostrar como que você vai fazer para eles interagirem com isso, mas quando os jogadores forem escolher interagir com algum dos cenários do seu grupo, é bom que tenha mais de um, porque senão você vai ficar enviesado, vai ser obrigado a conduzir os caras para um lado só e aí derrota o propósito. Não é essa a ideia. Você também pensa somente assim, em linhas gerais. Pensa só em bullet points. Para você não gastar muito tempo com nenhuma delas, mas para você saber o que eles planejam mais ou menos fazer e como é que eles vão fazer. Você evita criar uma sequência rígida de eventos, né, como numa aventura de arco fechado, que é uma pressão muito grande. A não ser que tem gente que é super boa de inventar história e tal, né? Eu vou falar a verdade, quando comecei a jogar eu achava que eu era muito bom de inventar história, né? Que a verdade é que eu não sou tão bom assim. Eu descobri isso lendo outros livros que eu achei muito bons, eu falei, nossa, cara, nunca eu ia pensar nisso. Enfim, não é pra todo mundo. De repente você é um desses caras, então beleza, mas mesmo que você seja... você vai economizar tempo e vai ficar legal pra caramba de todo jeito, né? Vamos pensar em tabelas de encontros aleatórios com contexto. Vai ter que ter tabelas de encontro aleatório para quando eles forem explorar. Lembrando que uma campanha de sandbox ela é bastante focada em exploração, então uma tabela de encontro aleatório não pode ser completamente sem pé nem cabeça, né? É legal você colocar alguma coisa com contexto lá. Aí, pensa assim, se tiver mais ou menos na região onde vai rolar esses encontros aleatórios, você sabe mais ou menos, baseado na proximidade dos pontos de interesse, se tem uma chance de ter alguma das interferências de algum dos grupos por ali. E aí coloca uma entrada de encontro aleatório num dessas suas tabelas aí. Além dos monstros que se encontraria, de repente pode ter uma chance de encontrar, sei lá, a guilda de ladrões fazendo alguma coisa ali por perto. Se fizer sentido, você dá a chance ao acaso para a história começar a desenvolver organicamente, tira um pouco aquela, teve um encontro sempre com o monstro, né? Tira um pouco disso, muda isso um pouco, e é uma oportunidade de você passar algum rumor novo, uma coisa que eu já vou falar um pouquinho mais para frente, de alguma coisa que os jogadores ainda não estejam envolvidos, para dar a opção deles se envolverem se eles se interessarem. A próxima técnica é fazer uma lista de rumores. Já falei sobre isso antes, né? Mas eu vou só reforçar aqui porque é importante mencionar para quem tá vendo só esse vídeo aqui. Mais uma lista de rumores nada mais é do que você, baseado nos interesses e nas ações dos grupos, né? E também, não só isso, se você já criou alguns locais de interesse, como eu mencionei no outro vídeo, com coisas acontecendo lá, ou mistérios, ou coisas independentes dos grupos, também você pode colocar aqui na sua lista de rumores. Então a lista de rumores ela existe para que você dê oportunidade dos jogadores descobrirem o que está acontecendo no seu mundo e convidar eles a interagir. E baseado nas escolhas que eles fizerem dentro dos rumores, os rumores que eles decidirem perseguir, você vai começar a trabalhar mais os detalhes das coisas que você pensou em linhas gerais anteriormente. Por isso que a gente pensa... vamos gastar o tempo onde ele é mais útil. Então, agora os jogadores estão se interessando mais por, de repente, lidar com, sei lá, igreja. Agora começa a desenvolver um pouco mais como é que é a igreja, se são muitos deuses, se é um deus só, se a igreja está querendo combater algum mal, ou se ela está querendo restaurar a sua antiga glória. Aí você vai entrar nos detalhes. E a próxima técnica, a técnica 5, é fazer o seu mundo ser reativo. Aí que tá o coração desse estilo de campanha. É o coração e a coisa que eu acho mais legal. A gente até agora foi deixando tudo, as opções todas abertas, né? Você foi só listando mais ou menos as ideias de formas gerais e agora os jogadores já vão estar interagindo com o mundo. Eles vão ter feito alguma escolha. Eles vão ter perseguido essa escolha. E aí, baseado nas ações dos jogadores, ao final de cada uma das sessões, toma notas durante as sessões também. Vai tomando notas
dos NPCs com quem eles vão falando. E aí você vai pensar nas consequências do que eles fizeram e é isso que vai motivar a criatividade para os próximos passos. Quando a gente tá jogando, por exemplo, eu lembro de eu estar jogando, mestrando lá o Rise of Tiamat. É uma aventura super linear. E aí, cara, o que acontece? De repente, os jogadores começam a fazer um monte de barbaridade e você tem que meio que passar um pano, né? Você tem que passar um pano para as ações dos caras, senão o cara não chega no fim da aventura, né? Os jogadores, assim, acho que eu já falei outra vez, na hora que eles vão montar o personagem, eles montam os heróis, né? Montam heróis e tal. Só que na hora que eles vão jogar, os caras são uns sádicos malditos. Pelo menos os meus jogadores aqui. Quando você tá jogando uma aventura de arco fechado, você fica meio... Ai, como é que eu faço? Você fica se remoendo pra fazer os caras voltarem pro... Como é que vai fazer sentido agora os caras continuarem nesse objetivo, né? Toda loucura. E assim com a campanha de sandbox, cara, você pode deixar os caras fazer... Eles vão fazer o que eles quiserem, cara. Então vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, os caras, sei lá, começam lá numa cidadezinha, num povoado, que tá com problemas de receber comida porque as estradas estão sendo atacadas por bandidos. Então os caras contratam lá o grupo pra... Pô, tira esses bandidos daqui pra gente poder sobreviver, pra gente comer, sei lá. Aí os jogadores vão lá pra lidar com os bandidos. Chegando lá... Aí os caras, ao invés de matar os bandidos, eles se aliam aos bandidos e começam a assaltar eles também pra ficar rico e vão tentando criar, sei lá, os caras viram um grupo mais forte. Pode fazer, legal, deixa fazer. Essa é a graça de você não ter nada fixo. Deixa rolar isso aí. Rolou isso aí, beleza. O que acontece? Vai tomar notas, aí vai ficar legal. Você pensa, putz, você vai pensar exatamente na consequência dessas ações. Quem que vai se incomodar com isso ou quem que vai gostar disso? Você anota lá. O que vai acontecer com a cidade? Pô, você imagina lá e anota. E aí nas próximas sessões, se os jogadores voltarem lá, por exemplo, sei lá, passou muito tempo, não resolveu o problema das estradas, os caras continuaram roubando a torta direito. De repente o vilarejo morreu um monte de gente de fome, os caras tiveram que ir embora. Aí os jogadores vão lá e se deparam com isso e falam, putz, olha só, cara, foi porque a gente fez isso. Aí o cara vai se sentir mal ou bem ou nada, dependendo de como psicopata eles forem. Mas é isso, você vai deixar o mundo vivo. E aí a história vai nascendo disso. E aí a próxima técnica é você levar em consideração de facção contra facção. É por isso que eu sugeri que lá na primeira etapa lá que você criasse pelo menos 3, né? Porque no começo provavelmente os jogadores vão se envolver, vão seguir um lado, vão se envolver com uma, e aí eles vão ter mais 2 opções, né, de coisa para se envolver. E se eles não se envolverem, o que as facções vão fazer? Vamos colocar facções conflitantes, né, que tenham interesses opostos, né, ou que estejam com alguma espécie de conflito. Pensando lá nos nossos, na agenda de cada uma das facções, faz elas terem conflito entre si. E aí você vai pensando, passou tanto tempo, o que isso aqui faria mesmo, o que isso aqui faria mesmo, sem detalhar demais. Esse aqui teria conseguido isso, esse aqui teria conseguido isso. Isso sem contar, né, que as consequências do que os jogadores já fizeram anteriormente pode despertar a atenção de algum desses outros grupos para os seus jogadores, positivamente ou negativamente. E aí eles podem, de repente, fazer contato, ter um motivo para fazer contato com o grupo, convidando eles para defender a causa de um ou de outro lado. Mas é legal que as facções sejam conflitantes. Vai deixar o jogo vivo e a história também é mais uma coisa que vai ajudando a história a se desenvolver organicamente. E aí a próxima técnica é você introduzir conflitos orgânicos. Conforme os jogadores forem se envolvendo com o mundo e tomando as decisões deles, da mesma forma que às vezes um grupo, eles estão fazendo uma coisa aqui que está afetando indiretamente o outro grupo, sem que eles saibam, eles vão começar a criar inimizades. Os inimigos do grupo vão surgindo organicamente e de um jeito tão legal que seria impossível que você pensasse nisso no começo de tudo, antes de ter acontecido qualquer aventura. Desse jeito, assim, os inimigos vão ter um motivo justificável, claro, para todo mundo, por que eles estão querendo antagonizar os jogadores. Você não só não vai ter precisado inventar um grande vilão para antagonizar os jogadores, e se os jogadores perseguirem esse vilão e conseguirem matar logo, né? Ou antagonista, porque os vilões podem ser os jogadores, né? Não tem problema, pode matar, que as ações dos jogadores nas aventuras futuras vão fazer surgirem outros vilões organicamente também. E vai ficar tudo bem, beleza.
E aí vamos para a próxima técnica, que é manter as opções abertas. Apesar de estar tudo acontecendo organicamente, você vai ver que já vai começar, um lado vai se desenvolver mais forte. Isso vai ser muito bom, mas se segura, não fica planejando com muitos detalhes, continua mantendo as opções abertas. Não planeje muitos passos à frente, planeja um passo para frente só, ou 2 no máximo. Quanto mais escolha os jogadores tiverem, mais imprevisível e divertido vai ser. Conforme eles vão se envolvendo e vão explorando alguma dessas opções abertas, às vezes você ainda não tem um negócio detalhado, provavelmente você não vai ter coisa detalhada de tudo, e pode ser que eles se interessem justamente por aquilo que você não pensou pouquíssimo ou quase nada, né? Muitas vezes os caras começam a elaborar teorias na sua frente mesmo sobre os porquês das coisas, né? Às vezes você só pensou num começo de alguma coisa. Você, puta, eu vou colocar um negócio meio misterioso aqui, depois eu vejo o que é isso. Aí os jogadores vão ver. E enquanto eles discutem entre si, eles vão passar a ter ideias do que se trata. Você anota lá, anota e desenvolve. Não só você não teve trabalho, nesse caso, né, de ter que inventar um negócio, tentar adivinhar o que eles vão gostar e ficar elaborando coisa demais muito tempo à frente, como eles, quando eles forem interagir e descobrirem, de fato descobrirem o mistério e for o que eles tinham imaginado, os caras vão ficar felizes provavelmente. Se você acha que você não tem tanta segurança para conduzir a aventura desse jeito, cara, baseado como você foi criando tudo desse jeito bem estruturadinho, você vai ver que o mundo tem coerência e vai ficar fácil improvisar. Mesmo que você seja pego de surpresa, você conhece os NPCs e as motivações deles. Por isso que eu falei para você criar situações, não a história. Você sabe quais situações, é o objetivo, quem são as pessoas. Não importa pro lado que os caras forem, se você precisar inventar, você vai improvisar com coerência, seguindo a coerência do mundo. Na pior das hipóteses, você fala, vamos parar agora, preciso de uma pausa. E você vai pensar rapidinho em alguma coisa, cara. Então fica tranquilo, você vai ficando melhor em improvisar dentro do seu mundo conforme as aventuras forem se desenrolando. Mesmo que você nunca tenha feito isso. Você vai ver, porque da mesma forma que você pensa quando você tá em casa sozinho, no que você tá inventando, né? Às vezes por insegurança você começa puta, eu vou planejar bastante tempo pra lá, pra cá. Você pensa em 4, 5 caminhos e começa a gastar um tempão. Eu fiz isso. Gastou um tempão em 3, 4 aventuras. Beleza, você pode fazer? Tudo bem. Só que depois, cara, o que acontece? Aí os caras vão perseguir você jogou tudo fora, né? É tempo que você não vai poder recuperar, né? Dá pra usar um tempo de uma forma melhor. A última técnica é você ter ferramentas flexíveis à mão. E eu gosto de ter alguns mapas de dungeons curtinhas, de 5-room dungeons à mão, que eu pego lá no site do Dyson Logos, que eu vou deixar linkado aqui também. E uma biblioteca de desafios de diferentes naturezas, preparadinhos também, para poder jogar quando necessário. E isso eu acho um tempo bem gasto, né? De repente você tá vendo um filme, está lendo um livro, e você tem uma ideia legal, anota mais ou menos, depois desenvolve. Pensa assim, só nesse pequeno bloco, e deixa ele o mais abrangente possível. E na hora que você estiver na mesa e você precisar, você contextualiza ele, você joga ele conforme necessidade. Não precisa você ter muitos. Se você tiver uns 3, 4 prontos, ou uma coisa que eu gosto de fazer, eu deixo um dungeon meio genérico pronto na agulha para poder jogar na aventura se precisar. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, recomenda para algum amigo que você acha que vai gostar também. Muito obrigado e até a próxima.